Olá, trago hoje na saleta de leitura um livro um pouco diferente, mas que li de uma sentada só. Caminho das Águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil, da autoria de Eduardo Seidel e Rafaela Donadulce Flores. Este livro estará sendo lançado agora na próxima quarta-feira, dia 5, na Feira do Livro de Porto Alegre, às 17 horas, na área dos lançamentos. E às 15h30, na sala Érico Veríssimo, auditório Érico Veríssimo, no Clube do Comércio, segundo andar, haverá um bate-papo com os autores. O que é esse livro? É um registro um pouco diferente da triste época da enchente que assolou o nosso estado em maio de 2024. Por que é um registro diferente? Porque ele é feito após a enchente, se não me engano, começa em julho, o relato, e essas duas pessoas resolveram percorrer de bicicleta o caminho que as águas fizeram daqui de Porto Alegre, pela Lagoa dos Patos, até chegar a Rio Grande e desaguar no mar. Então, eles vão de bicicleta e passam por os locais aqui da Lagoa dos Patos, que são, para nós aqui que já conhecemos, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande. À medida que a viagem vai acontecendo, eles vão nos contando como está sendo a viagem em si, o que eles prepararam para comer, onde é que eles vão descansar, em que momentos eles tiveram maior dificuldade no trajeto. E junto com isso, eles vão dando registros, tanto textuais como fotográficos, do que eles viram e do que eles ouviram das pessoas atingidas pelas cheias. Então, nós temos, por exemplo, aqui, de Arambaré até São Lourenço, sempre vem um mapinha assim na frente, né? Aqui do lado vai nos dizendo que horas saíram, que distância percorreram, quanto tempo durou, e aí nós temos o texto e temos as imagens das localidades que eles visitaram, das pessoas com quem conversaram, do que viram. Então, como eu disse, um relato um pouco diferente, porque ele não é só o relato triste da destruição e das marcas, mas ele é também o relato de uma viagem e do que essas pessoas que estavam viajando sentiram. Eu, como disse, li de uma sentada só, porque tendo morado 20 anos em Rio Grande, esse caminho é para lá de conhecido meu, e eu enxergo na narrativa deles uma série de coisas, de lugares por onde eu passei, de hotel onde eu fiquei, de restaurante onde eu comi, e para mim, então, ainda tem uma questão afetiva que me leva a ser capaz de identificar os locais e as coisas sobre as quais eles estão falando. Para quem não tem essa vivência que eu tive, o livro também é absolutamente compreensível e bastante interessante. Vejam a imagem que abre, né? O coitado do peixe que ficou ali pendurado quando as águas baixaram. E nós temos, então, o início que diz assim: já era julho, a água havia recuado, as chuvas fortes cessaram e mal ou bem, os gaúchos seguiram acordando e vivendo os dias. O que vem depois da chuva? Todos os anos, nas férias de verão e inverno, fazemos uma viagem de bicicleta. No ano anterior, pedalamos pelo Uruguai e Argentina.
Em outras ocasiões, percorremos o litoral norte gaúcho. A viagem de 2024, no entanto, teria de ser diferente. Impossível não ser atravessada pelo que havia acontecido recentemente no estado. Entre conversas e planos, decidimos fazer uma viagem vinculada ao que estávamos vivendo naquele momento. O nosso pedal seria dedicado a ver como estava a população atingida pela enchente. O plano era seguir de bicicleta o caminho que as águas fizeram, partindo do Guaíba e seguindo a Lagoa dos Patos até encontrar o mar, numa espécie de cortejo simbólico, tentativa de colaborar com a preservação da memória coletiva do nosso estado. De bicicleta, esse trajeto era inédito para nós. Começamos então a nossa pesquisa. Qual seria o nosso percurso? Quantos quilômetros faríamos por dia? Onde seriam as paradas? Como estariam as condições das estradas? E se chovesse no meio do caminho? Quais equipamentos levaríamos para os registros? Tínhamos 8 dias para essa jornada e um desejo forte de fazer acontecer. O caminho simbólico das águas. O plano era sair de Porto Alegre no dia 22 de julho de 2024. Em 8 dias, seriam cerca de 500 quilômetros pedalando pela costa oeste da Lagoa dos Patos, com paradas nas cidades de Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Pelotas e Rio Grande. Dito isto, eles colocam aqui o percurso e, virando a página, então, começa o caminho de Porto Alegre até Barra do Ribeiro. É bastante interessante e eu acredito que a conversa com eles há de ser interessantíssima. Então fica aqui a sugestão do livro Caminho das Águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil, de Eduardo Seidel e Rafaela Donaduce Flores, editora Libretos, e o convite para o bate-papo com os autores na quarta-feira, dia 5, às 15h30, no auditório Érico Veríssimo, Clube do Comércio, segundo andar, e lançamento às 17h, tudo parte das atividades da Feira do Livro de Porto Alegre.